Então, podemos começar? Podemos. Podemos. Bom, vai falar você? Posso começar? Eu passo a palavra para você. Então, eu aqui, boa tarde para vocês também, aí no Brasil, 14 horas, né? Boa tarde. É uma alegria tê-los aqui conosco. 34 pessoas, né? Para 23, não é? a gente conversar um pouquinho sobre o que é apresentar, para além da nossa roda, o que é a roda de leitura. Então, eu passo inicialmente a palavra para o professor Michel e depois eu retorno. Bom, obrigado a Elni e a todas e todos. Eu, na verdade, me sinto um pouco bem acolhido, mas pessoa de fora, e agradeço a iniciativa, eu poderia dizer, um empurro da Elni para participar dessa roda, que eu acho fascinante, assim, essa reunião em torno do Guimarães Rosa, e eu acho que pelo fato de eu ter traduzido, ou retraduzido o Burrinho Pedrez, a Eunia escolheu voltar a um texto que vocês já analisaram e comentaram, mas, enfim, espero que surjam coisas novas desse encontro. Então, estamos instalados numa sala da Sorbonne Université, eu e a Elmi, cada um numa mesa para não brigar, e eu vou repassar a palavra para a Elmi, para vocês. Eu estou muito curioso de conhecer melhor como funciona essa roda, e depois teremos um papinho, eu acho. Elmi. Ok. Então, é isso. Nós fizemos uma programação e vamos segui-la, né? Então, eu vou, antes de chamar as três coordenadoras, que é a Rosa, a Linda e a Regina, eu vou ler um poema da Cecília Marx, que está aqui presente, que se chama As Três Graças. É uma forma de apresentar as nossas três coordenadoras. Diz assim a Cecília: são três graças, sempre em roda, três moças bem animadas, doce, linda e elegante, mansamente a nós atende. Régia e forte é a Regina, sol de fogo, vento e asas, com imagens nos anima. E a Rosa, generosa, japonesa sertaneja, cerejeira do sertão. Às graças agradecemos toda a dedicação. E também a Renata, Gabriela e Paula, que ficam atrás da tela, trabalhando com atenção. Graças a essas graças, estamos aqui reunidos toda semana sem falta, em poesia e prosa, em sintonia bem alta, para ler Guimarães Rosa. Então, com esse poema das Três Graças, né, eu chamo para uma breve apresentação a Linda, a Rosa e a Regina. Eu não sei qual ordem que elas vão entrar. Quem está pronta? Quem quer falar um pouquinho de si nesta roda? Acho melhor a Rosa começar, né? Que ela Essa tá mais tempo, Rosa, melhor a japonesa sertaneja. Pode falar, Rosa. Oi, boa tarde para todos, boa noite aí em Paris. Reuni, muito feliz de estar aqui com você, honrada por você estar trazendo a roda de leitura para o professor Michel, né, que tivemos a oportunidade de estar conhecendo lá em Cordesburgo, no Simpósio de Primeiras Histórias, em maio de ano passado. E estou aqui na casa da Elisa, em Belo Horizonte,
no meio rosiano, professora, estou aprendendo muito, estou aqui desde ontem. E impressionante como a gente aprende junto com a mestra. Então, uma palavra, né, uma frasezinha, ela já vai dando dica. Eu acho que é um pouco isso a roda de leitura, né? Estou vendo com felicidade o Dieter, lá do Morro da Garça, nosso querido amigo Dieter, mentor da oficina de leitura. O Dieter, vamos fazer 20 anos já, né? E o Dieter, ele era diretor do IEB, quando ele quis que a gente tivesse um encontro, um espaço de discussão de roda de leitura de Guimarães Rosa. E aí foi criada a roda de leitura. Estamos aqui já fazendo 20 anos, e a nossa amiga querida Euni, ela está descrevendo um pouco sobre a nossa história. Eu acho que vocês devam. Eu volto. Todo mundo para fechar o microfone. Eu acho que eu vou pedir para fechar os microfones todos, porque estou ouvindo microfonia. E dizer para você, Dieter, é o seguinte, hoje eu estava lendo o catálogo do Grupo Miguelin, e tem uma frase que é da doutora Kalina Guimarães, que ela diz assim, a gente está ensinando Guimarães Rosa, a ler Guimarães Rosa, para que as crianças, os adolescentes passassem a sua juventude de uma forma saudável e feliz. Então, eu acho, Dieter, que nós estamos fazendo isso. Você também quando pensou em criar a roda de leitura, né, você queria que a roda de leitura fosse um encontro de amigos, onde não tivesse certo ou errado, de entender ou não Guimarães Rosa, mas que cada um pudesse externar seu pensamento, sua emoção, seu conhecimento, né? A parte acadêmica é importante, o IEB está dentro da universidade, mas você chamou a comunidade para dentro da universidade. E você mostrou para a gente o quanto é importante ouvir diversas vozes. E hoje, com certeza, eu digo aqui da casa de Guimarães Rosa, que Lisa, dizer que eu acho que a gente está passando por um momento muito saudável e feliz de ler Guimarães Rosa, com toda a diversidade, com as diferenças. Então, só tenho a agradecer ao Dieter, essa oportunidade de estar conversando com vocês. Professor Michel, muito obrigado pelo convite, Euni. Eu me sinto muito, muito feliz, saudável e alegre de estar junto com vocês. Então, essa é a nossa mensagem da oficina de leitura. Obrigada, Rosa. A gente assim vai bater as palminhas assim, né? É isso. Eu vou passar a palavra, pode ser para a Linda? Bom, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Tá? Também uma alegria estar aqui. Quero agradecer ao professor Michel e a Euni por essa oportunidade da gente estar fazendo essa roda especial internacional, né? Em França e Brasil aqui juntos, e muito especial essa roda de hoje. Então, agradecer a vocês por essa oportunidade da gente estar aqui reunido. Bom, eu sou a Linda e eu frequento a roda de leitura desde 2007. Em 2007, eu fui para Cordesburgo para uma semana rosiana, não sabia que existia a roda de leitura, fui lá para uma semana rosiana e estava tendo oficina de leitura, era a Rosa e mais uma colega que estavam dando oficina de leitura, e eu participei, era uma das atividades, participei, e aí fiquei sabendo da oficina e comecei a participar aqui em São Paulo. E desde 2007 que eu não parei mais. Então, toda semana estamos aí, algumas falhas de vez em quando, mas toda semana a gente está, primeiro lá no IEB, né? Então a gente se reunia em roda no IEB, sentávamos em roda e escolhíamos a obra que ia ser lida, né? No início do semestre.
E em roda a gente ia lendo um depois do outro, né? A roda ia girando. Com a pandemia, a oficina de leitura teve que se adaptar, né? Agora o online. Então, a Euni pediu para eu falar um pouquinho do que cada um faz, do que as coordenadoras fazem. Então, assim, as coordenadoras, a gente se reúne, a gente pensa no que vai ser lido, a gente pensa em algum evento que a gente vai participar, a gente se reúne e faz troca, né? E para a roda de leitura girar sempre, né? Sempre tem. Às vezes tem alguém que vem falar, vem dar alguma aula na roda, né? Então, a gente organiza isso. Durante a leitura, no nosso dia, né, na quarta-feira, durante a leitura, eu tenho feito o monitoramento da ordem que as pessoas vão ler, porque o que acontece? A gente perdeu essa coisa de estar em roda e poder cada um ir lendo um depois do outro, né? Então, nós escolhemos a forma o que ficou mais fácil, né? No Google Meet foi fazer em ordem alfabética. O Google Meet a gente abre a lista das pessoas e ela está em ordem alfabética. Então, foi uma forma que a gente encontrou. E eu tenho ficado durante a leitura monitorando essa lista, e quando as pessoas não entram imediatamente, eu chamo para ler, que é para fluir, né? Para não ficar esperando muito tempo. Às vezes a pessoa não encontrou o seu lugar lá na ordem alfabética. Então, eu tenho feito isso durante a roda, né? Chamo, às vezes tem pessoas que não vão ler, então tem que pular essas pessoas. E basicamente isso que eu tenho feito durante a leitura, mas fora isso a gente se reúne sempre para, como diz a Rosa, para minhocar as coisas que a roda vai fazer. Então é isso. Obrigada, Linda. Passo rapidinho a palavra para a Regina também, que é a terceira coordenadora. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Regina Pereira, né? Uma das coordenadoras da oficina de leitura. Eu estou nesse mundo rosiano desde 2006, quando eu fui a Cordesburgo pela primeira vez, numa semana rosiana, comemorar o aniversário do livro, né, do Grande Sertão. Eu fui com uma missão de escrever uma matéria para a National Geographic que pusesse Cordesburgo no mapa do mundo, né? E desde então não parei, entrei na oficina em 2008 e também voltei em 2008 em Cordesburgo para comemorar os 100 anos do Guimarães Rosa, né, de aniversário do Guimarães Rosa. E assim, o que eu falo é que, assim, acho que um dos verbos que eu mais conjugo é rosear, né? Eu falo assim que eu sou escrava de passarinho, de gato, de planta e do Guimarães Rosa, né? Porque uma boa parte do meu dia é tomado por leituras, né? Não sou acadêmica, eu gosto dessa parte da fruição, né? E o que eu gosto na roda é de imaginar que eu não estou desde o começo, mas que em 20 anos, quantos leitores a roda não terá formado? E estava conversando outro dia com a Euni, porque a gente conversa praticamente todo dia, que eu estou ajudando ela em algumas questões aí dos textos, e a gente fala, né, cada um entra por uma janela, por uma porta, por uma fresta, né? Então, o importante o que eu acho muito interessante no trabalho da roda de leitura é isso, é você fazer a mediação, é você, alguém que está de fora, olhar por uma fresta e falar, não, dá para ir, dá para ler Guimarães Rosa, né? Então, eu gosto de imaginar quantos leitores a gente não terá formado, né, nesse tempo todo. E a gente, como a Linda falou, a gente se reúne, a gente está sempre pensando em muitas coisas.
A roda era uma atividade puramente de uma sala de aula no IEB, e a roda foi se tornando, com o tempo, uma usina de eventos, de saraus. A gente é chamado para fazer muitas atividades, a gente já está num ponto assim que a gente não está dando muita conta de tanta coisa que a gente está, né, tá sendo pedida para a gente. E assim, eu estou muito feliz que estamos fazendo 20 anos, o que não é pouco no Brasil, né? No segmento de cultura, a gente sabe toda a dificuldade aqui, esse trabalho que a gente faz é voluntário, né? E eu estou muito feliz que seja a Euni, né, que é uma pessoa que conhece a roda por dentro, conhece a história da roda, e que seja ela a pessoa que esteja contando isso, uma pessoa muito querida, né, nossa, né? E eu só, assim, vou terminar com o Mia Couto, né, escritor moçambicano. Ele fala, quando as pessoas me perguntam assim, mas vocês não cansam de ler? Vocês já leram quantas vezes Sagarana, quantas vezes Grande Sertão? Vocês já leram, releram, né? E eu falo assim, uma coisa eu falo é que assim, nunca os livros do Guimarães Rosa nunca se esgotam, porque tem leituras, transleituras, releituras, isso é uma coisa. Mas acho que o que explica, tem uma explicação que o Mia Couto dá, que é muito legal, que ele fala que na África, os contadores de histórias, né, os griots, quando eles começam uma história, eles colocam as pessoas dentro, eles fazem um feitiço. E quando termina, eles terminam esse feitiço, eles tiram as pessoas desse feitiço. E ele diz que o Guimarães Rosa não tirou a gente desse feitiço, né? Então, por isso que a gente está eternamente lendo, relendo e relendo Guimarães Rosa. Então, é isso. Vamos à roda. Obrigada, Regina. Então, feita essa parte, nós vamos para uma outra parte, que é mais ou menos como a gente também faz na roda de leitura. Quando uma professora fala um pouco sobre o assunto que a gente está lendo naquele momento, né? Então, eu vou apresentar uns slides, que é rápido, é uma coisa mais ou menos uns 15 minutos, e aí, então, depois nós vamos para a parte da leitura. Vou ver se eu consigo apresentar. Está aparecendo na tela. Deixa eu ver se assim fácil. Para eu passar, eu tenho que... O professor Michel vai ter que me ajudar um pouquinho. Passa a tela. Eu clico aqui. Agora eu já aprendi, eu clico aqui. Isso, aprendi. É tão bom ter um professor perto, ainda mais um professor da qualidade do professor Michel. Então, que é um querido, isso é coisa nossa do brasileiro, né? Então, a oficina de leitura Guimarães Rosa, ela existe, né, lendo sobre isso. Em 1972, o arquivo pessoal de João Guimarães Rosa, bem como sua biblioteca particular, elas se tornaram disponíveis para consultas e pesquisas no acervo do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E a partir desse acontecimento, veja bem, em 72 o arquivo é incorporado, em 2004 foi criada a Oficina de Leitura Guimarães Rosa. E para a gente contar essa história, eu comecei citando uma parte do Guimarães Rosa, que diz assim, mas primeiro, antes teve o começo, e aí teve o antes do começo, que o que era? A gente vindo e vindo bem. Então, para contar essa história, né, temos que dizer que a roda de leitura, que está com um selinho amarelo em todos os slides, ela vai comemorar, está comemorando esse ano todo, né, 20 anos. Ela foi uma iniciativa do professor Dieter Hagmann, lá em 2003, 2004. Essa data aqui, às vezes, ela aparece duas vezes, né? Ele era vice-diretor do IEB. E o propósito era esse, pessoas que se reúnem pelo simples prazer de fazer as leituras em grupo e em voz alta dos livros de Guimarães Rosa. Que não fosse uma atividade estritamente acadêmica e que fizesse também o trânsito entre a cidade, né, onde estava na USP, né, os livros de Guimarães Rosa, com as cidades que fazem parte dessa literatura. Então, não há necessidade de inscrição, não tem lista de presença e também não tem certificado no final, né? Não precisa conhecer a obra do escritor e nunca ter lido seus livros. Vai quem quer no dia que puder. Esta é a orientação.
No entanto, cada encontro com diferentes pessoas de olhares e conhecimentos diversos faz com que a roda de leitura seja sempre uma descoberta, um eterno saber a mais, né? Então, a oficina de leitura, até a pandemia, ela funcionou sempre, né, às quartas-feiras, das 18 às 20 horas, pelo horário de Brasília, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, né? Sempre com a coordenação de 2 a 3 pessoas. Atualmente, nós temos essas 3 coordenadoras, né? E na equipe técnica, a gente tem, nós chamamos as meninas, né? São 3, que é a Renata Ribeiro, que é estudante de História na USP, a Paula Felícia e a Gabriela Radol. Todo esse trabalho é feito de maneira voluntária, né? E as pessoas que, por exemplo, a Rosa, a Regina e a Linda, elas nem têm ligação com a USP. E até o momento, né, enquanto ela estiver funcionando online, quem quiser participar é só enviar um e-mail para a oficina gr.ieb@usp e solicitar o link do Meet que vai poder participar toda semana. Então, eu vou ler aqui o que disse o professor Dieter Heidmann num dos podcasts, que foi um texto que ele escreveu, lido pela Renata Ribeiro, né? Então, a roda de leitura ela é plena aberta a pesquisadores, docentes, estudantes da USP e de outras universidades, como também a demais interessados. Ela é aberta para toda a comunidade, qualquer pessoa pode participar. Então, a oficina, visando uma reflexão ampla e crítica, organiza em torno do acervo e da obra do escritor rodas de leitura, debates, conferências, seminários com expositores convidados, lançamento de livros, exposições, apresentações artísticas e excursões acadêmicas em paisagens rosianas. Então, a gente vê que ela não se reduz à oficina de leitura, né? Esse nome oficina é muito legal, o lugar onde a gente trabalha a obra do autor, não se reduz apenas à leitura. A roda de leitura é uma das expressões da oficina, né? Mas a oficina busca, então, esse intercâmbio e cooperação com diversas instituições culturais, brasileiras e estrangeiras, acadêmicas e não acadêmicas. É preciso a gente sempre deixar claro que não é só uma atividade acadêmica, né, mas é também, e que se dedica ao estudo e divulgação da obra de Guimarães Rosa. Entre as instituições não acadêmicas está o Museu Casa Guimarães Rosa, em Porto dos Burgos, na cidade natal do escritor, e também o Circuito Guimarães Rosa, que são as cidades que agregam vários municípios cenário da vida e obra do autor, né? Mônica Gama, que é uma professora que esteve no início também nesse mesmo podcast, ela diz que tentar para ler juntos, ouvir a entonação de cada um de alguma forma encontrar a sua própria narrativa, é um dos ganhos que você tem por estar na roda de leitura, né? E o quanto que a obra é construída textualmente, pensando numa série de lugares vazios em que o leitor tem que se colocar. O leitor tem que parar para pensar tudo que leu para construir o sentido junto. E nesse sentido, junto e no grupo, não é? Ela ainda destaca essa característica singular do texto rosiano, que é o fato de funcionar muito bem na leitura individual e silenciosa, que é a maioria da maneira como as pessoas leem, quanto na leitura em voz alta e em grupo, e que nesta última dinâmica sente-se a sombra do contador oral, né? Eu destaquei aqui uma pequena parte de uma carta que Guimarães Rosa trocou com a Henriette Doniski, que é a tradutora dele para o inglês, né? São as palavras do próprio Rosa, né? Para nos orientar, que eu acho que diz bem do que nós fazemos na roda de leitura. Ele diz que ele não procura uma linguagem transparente, não. Ele quer um leitor que fique chocado, que desperte a sua ideia mental da preguiça e dos hábitos, né? E principalmente esse leitor que vai tomar consciência desse aqui e agora, a todo momento, aonde ele está vivendo, né? Para aprender novas maneiras de sentir e pensar, né? E ele diz que não a clareza, mas a poesia, a obscuridade do mistério que é o mundo. É isso que o Guimarães Rosa busca no leitor, né? Espera do leitor, dizendo assim. E ele vai dizer que é nos detalhes, aparentemente sem importância, que esse defeito se obtém. Depois o professor Michel vai falar de um detalhe do Rio Pedreza, eu acho que ele vai falar,
né? Que assim, puxa, eu nunca tinha pensado, às vezes, um dia da Alfredina escreveu um texto, eu falei, que sacada da Alfredina, o sussurro de vez em quando percebe esses detalhes, né? Então, é isso. E outro aspecto que o Guimarães Rosa ressalta aí é a maneira de dizer tem de funcionar a mais por si. Isso talvez seja bem importante em voz alta, né? Então, o ritmo, a rima, as aliterações ou assonâncias, a música subjacente ao sentido valem para maior expressividade. Por isso que no momento da leitura, já vou solicitar desde agora, não vamos ler com pressa, a gente lê com calma, para poder saborear bem, né, o texto rosiano. Bom, então, como a Linda falou, a oficina se reunia numa roda, então a gente tem esse nome duplo, é oficina e é roda, e é as duas coisas, né? Mas a partir de 2020, com a pandemia, ela passou a acontecer online, né? Com o uso de plataformas. Inicialmente era com a plataforma Zoom, igual essa que nós estamos agora, que foi cedida gentilmente pela Marília Silveira, não é? E, posteriormente, então, quando foi entrando aquele número grande de pessoas, elas fizeram contato com o IEB e com o e-mail do IEB. Hoje, nós entramos pela plataforma Meet, né? Nós temos uma média de 40 a 60 pessoas por encontro, já chegamos a ter 100 pessoas. Então, quando a Regina fala de formar leitores, né, pensamos que estamos fazendo isso também. Então, paralelo ao uso da plataforma Meet para os encontros, nós temos os grupos do WhatsApp, são 2, primeiro era só um, mas agora a gente criou um outro, sempre da obra que está lendo, para trocarmos informações restritas às obras. As coordenadoras, elas batem bastante nessa tecla, para a gente discutir a obra de Guimarães Rosa. E acontece, olha, o professor Michel agora para fazer um doutorado sobre as conversas que aparecem na roda de leitura no WhatsApp, se as pessoas autorizassem pegar as conversas lá. São trocas muito ricas. Essas sacadas, esses detalhes que os leitores vão percebendo, eles disponibilizam isso naquele grupo, né? Então, também temos um acervo hoje de 195 podcasts que foram produzidos. 195 não é pouco, professor. O primeiro podcast foi produzido em maio de 2020, convocada, a ex-diretora do IEB convocou as coordenadoras para fazer podcast. Ninguém sabia o que era, que bicho era esse e como que criava. E as meninas da técnica, né, a gente chama, são as meninas mais novas, são as universitárias, elas entenderam o funcionamento dessas plataformas. E a partir de maio, eu olhei ontem, o último podcast foi produzido em agosto de 2021. Todos os 195 podcasts são a respeito de Guimarães Rosa. A grande maioria, acho que são 189, são sobre pessoas que participam da roda. E tem alguns convidados externos também. E tem um acervo no YouTube, hoje vocês vejam que as plataformas todas, assim, entraram na roda, né? Com um registro grande também das atividades online. Então, quando a Cecília Marques apresenta um determinado livro que a gente vai ler, a Mônica Meyer, que vai falar da boiada ou dos aspectos da natureza, e muitos outros convidados, né? A Beth Ribas, o Frederico Camargo, do arquivo IEB, já fizeram participações também, não é? Bom, devagar, agora vamos falar um pouco, vamos entrar muito rápido, eu tenho que fazer isso rápido para a gente entrar na leitura, que é a parte mais gostosa. Então, nós vamos ler um conto, o primeiro conto do livro Sagarana, que se chama O Burrinho Pedrez, né? O Burrinho Pedrez, eu vou ler o que o Guimarães Rosa escreveu, apresentando uma carta. É o Pedro Condé, salvo engano, né? Ele diz que o Burrinho Pedrez é uma peça não profana, mas sugerida por um acontecimento real passado em minha terra há muitos anos, que foi o seguinte: o afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio. Então, isso que o Rosa diz que é um conto. A gente nunca conta o que é um conto, né? Então, eu também sempre penso o que eu digo de maneira a não dizer o que é um conto. Então, nós ouviremos depois casos reais pela voz do Brasinha, se ele conseguiu entrar. Não tinha conferido se ele já chegou aí. Mas é importante... Chegou? Então,
O burrinho pedrez, ele é um caso real acontecido. Então, o que é real, o que é ficção, a gente estava tendo uma aula com o professor Michel sobre isso, né? Não está pensando. Então, Paulo Ronner, que é um grande estudioso também de Rosa, ele diz que a construção do conto, do burrinho pedrez, obedece toda ela a uma arte consciente que se disfarça sob um ar de naturalidade, mas se revela não somente no aumento progressivo da atenção, senão também nos periódicos desaparecimentos e voltas do burrinho pedrez. O narrador adota a observação feita por fora, com uma mistura de realismo e ironia, que humaniza a personagem sem recorrer a artifícios antropomórficos, né? Esse desaparecimento do burrinho pedreiro, a gente fica intrigado, porque a gente está lendo e quer saber do burrinho, cadê o burrinho? De repente ele desaparece, né? E ele aparece de novo. Então, aqui, só para a gente, para vocês já pegarem o livro, nós vamos iniciar, quem puder ler, nós vamos ler agora, fazer uma experiência de uns 15 minutos, mais ou menos. Vamos ler essa parte que começa os cavaleiros que entremeiam na manada, falsando, mais ou menos 6 linhas, 10 linhas, e aí a gente passa para o seguinte, como nós fazemos a nossa roda, né? E a gente vai até em mas como foi, e quando terminar essa parte, mas como foi, vai entrar a Dora Guimarães, que ela vai narrar o caso do Negrinho. Nessa parte da narração, a Dora Guimarães pediu que a gente feche o livro, porque se fôssemos ler, ia dar quase 40 minutos, não temos tempo, então ela enxugou o texto, então a gente fecha o livro e nós vamos nos entregar o deleite de ouvir uma narração, né? A Dora, ela é uma das coordenadoras do grupo de narradores de histórias, Miguelinho, que eu convido a quem não conhece conhecer, né? Então, é isto que eu tenho para dizer para vocês, que uma boa parte dessa experiência estará no livro que nós estamos organizando como produto do estágio pós-doutoral, sob supervisão do professor Michel Riodella, aqui na Sorbonne, mas isso é uma história para um outro dia. Por enquanto, eu vou dizer muito obrigada, tem umas referências aqui, depois eu compartilho com vocês esses slides, acho que não demorei muito tempo. E com isso, então, agora nós vamos à leitura do burrinho, certo? Por enquanto, se vocês tiverem dúvidas, deixem as dúvidas anotadas lá para o final da nossa conversa, como a gente faz. Bom, aqui no Zoom nós não temos ordem alfabética. Então, como é que a gente vai ser? Eu tenho aqui, ele não fica em ordem alfabética, né, professor Michel? Não. Não não temos isso. Tem algumas pessoas que me disseram no WhatsApp que não iam ler, né? Mas eu posso chamar as pessoas... Na verdade, aqui é Alfredina Neri. Dá para ficar em ordem alfabética? Mas o meu Quando você vai nos participantes, ele coloca você e eu, porque somos organizadores da live, e depois aparece todo mundo em ordem alfabética pelo nome. Do lado aí? Ele está todo fora de ordem. Bom, mas... Agora está, sim. Então, podemos começar pela Alfredina, depois a gente vai para o André, se não puder ler, só diga que não pode ler e a gente passa para o seguinte. Então, eu vou fazer o papel de Linda hoje, então, vou passando as pessoas, tá certo? Vamos ver se funciona. Alfredina, pode começar? Ô, Euni, deixa bem claro quantas linhas, porque nós vamos... Isso é importante hoje. Até achar um ponto, aí tem que acompanhar a leitura, porque vai tendo que ir seguindo, né? Obrigada, Mônica. Alfredina. Eu acho que a Mônica quis dizer para o número de linhas, para dar chance de mais pessoas lerem. Umas 6 a 10 linhas, mais ou menos. Alfredina, pode? Sim, vou começar. Então, vamos começar, Alfredina. Os cavaleiros se entremeiam na manada.
calçando clivagens, fracionando o gado para evitar embolamento. Num pataleiro de anho, fazendo espirrar lama vermelha, metem-se pela rua principal. E 4 vaqueiros tocam adiante, dançando com os cavalos, trazendo-os nas esporas para ficarem firmes nos freios e gritando com o povo a impedir seja esmagada alguma pessoa ou criação. Figueiredo, pode ler? Ângela Figueiredo. Sim, posso ler. Mulheres puxando meninos para dentro das casas, portas batendo, gente apinhada nas janelas, cavalgaduras amarradas em frente das vendas, empinando, quase rompendo os cabrestos. Galinhas, porcos e cabritos, afanados, se dispersando sem tardança. E os vaqueiros, garbosos, aprumados, boiando com maior rompante. Ariana. Brasinha, você pode ler então, Brasinha? E reativar o som. Tem que abrir o som sempre na hora de falar. Se eu consigo abrir aqui. Não, só ele vai conseguir. Brasinha, tu consegues abrir o som para ler essa parte? Brasinha, você não está com o livro. Tem que abrir o microfone. Não vai ler a Celina também. Acho que o Brasinha não vai ler. Buzi, Elis do Amaral. Elis, sim, eu vou ler agora. Com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho, que roda para dentro e se espalha, como um balaio de laranja despejado no chão. Mesmo com a meia chuva, vinha o povo do lugar, em fé de festa, para gozar o espetáculo. E começou o embarque, rico de sortes, peripécias e aplausos, que durou mais de 1h30, até a boiada inteira, lote a lote, desaparecer no bojo dos carros-jaula dos 2 trens especiais. E pois, logo depois, encharcados, enlameados, cansadíssimos e famintos, os vaqueiros saíram para comer e beber, principalmente porque força há na cachaça que custa dinheiro da gente. Casa é a Maria Cristina, a Casa do Pianista. Sou eu, Maria Rita. E com isso, deixaram todos de caber no dia, que rodou e se foi, redondo e repleto, com a tarde a cair rente, uma tarde triste de tempo frio. Enquanto isso tudo, na coberta de Rei Nero, ali perto, afrouxadas as barrigueiras e tirados os freios, os cavalos descansavam. Longe dos outros, deixado num extremo, no canto mais escuro e esquerdo do telheiro, 7 de ouros estava, só e sério, sem desperdício, sem desnorteio, cumpridor de obrigação, aproveitava para encher mais um trecho a infinda linguiça da vida. De repente, na mata resseca do sonho, crepitou e chamejou o barulho. Houve homens indesejados se mexendo como bichos de queijo na boa espessura do silêncio. Eram os vaqueiros, voltando em busca dos animais seus. Chegaram, montaram
saíram. Penúltimo, Silvino, pegando o amarillo crinudo. Último, João Manico, pondo mão no poldo Pampa, rindo e falando muito os dois. Como que, no prazo de um bom coice, e a não ser pelo mulo mísero 7 de ouros, ficou vazio o galpão. Era uma vez, era outra vez, no umbigo do mundo, um burrinho pedrez. Acho que agora é a Dailane, porque a Cleisa e a Celina disseram que não vão ler. Dailane vai ler? Se Dailane não vai ler, Delvânia, por acaso, está com o livro, Delvânia? Não estou, Euni. Euni? Euni? Pode falar. Euni? Dora, pode falar. Ah, pois é, eu quero ver se vocês estão me ouvindo, porque está difícil aqui me conectar. Estão me ouvindo agora? Sim, Dora. Sim, sim. Ah, beleza, então. Tá bom. Obrigada. Bom, então, Elisa Almeida consegue ler, Elisa? A Rosa vai ler. Eu já perdi o lugar. Era outra vez, no bico do mundo, um burrinho pedrez. Aí vai. Mas agora, maior. Mas agora, maior, mais real, direto, no lugar amplo e sem outras formas. Um homem sozinho, bebedérrimo, Badu, pressentindo a vida ruim de regresso, então 7 de ouros abriu bem os olhos e avançou os beiços num derradeiro molho de capim. Seguindo. A Elisa pode ler do teu lado. Bom, Que é do meu poldro? O quê? Só deixaram para mim esse burro desgraçado? Só porque eu fui comprar uma prenda para minha morena. 7 de ouros mastigava mais depressa e pausa. Ei, que nós dois somos mesmo burros, hein, Pandongas? E Badu caminhou e puxou o burrinho do coxo. 7 de ouros se aviou. O capim que ficara a sair-lhe dos cantos da boca foi encurtando e sumiu, triturado docemente. Então ele dilatou as narinas, trombejou o labro e fez brusca eloquência de orelhas. Fecha essa... Não sou eu? Quem é? Fecha essa queixada, cujo que isto não é comida, não, é freio. E não me morde, assim. 7 de ouros tornou a girar as vastas conchas em circundução. Bateu com a mão direita e bufou, abanando a cabeça. Se eu te der um coice, eu te amostro. Escuta o Rio Preto, burro bobo. Rio Preto era um negro que não tinha sujeição. No gritar da liberdade, o negro deu para valentão. Próximo. Deixa de chamar mais chuva, vá-se embora, Badu, gritaram lá de fora. Pai, ainda tem algum sobrando? Que é do meu poldro? 7 de ouros enrugou a pele das espáduas, foi amolecendo as orelhas e fechou os olhos. Nada tinha com brigas, ciúmes e amores. E não queria saber coisa a respeito de tamanhas complicações. Badu montou. Vamos, briguelo. A desproporção era grande. Quando saíram pela rua, o homem num ridículo de pernas, quase arrastando os pés no chão. Alguém vaiou. Ué, Badu, vai vender leite? Que é das latas? Você está carregando o burrinho por debaixo? Cambada!
Eu tenho aqui Gambalosa, não sei o que é, na letra G. Não sei se pode ler. O Gisele Toledo. Enquanto a gente espera, então eu posso ler aqui. Estava esperando seu Balduíno. Dançando estão, dançando vão, as casas todas em procissão. Mas, aqui no fim do lugar, quem é este vulto de cavaleiro parado na boca do beco do gentil da ponte? Francolino. Estava esperando seu Balduíno por lhe fazer companhia. Ficam por aí desse jeito, que eu até já ia passando fogo, pensando que era assombração. Mas o senhor não está desarmado? Como é que ia poder atirar sem ter garrucha nem revólver? Próximo. Eu estou Gisele, Gorete, Graça. Posso ler? Só me perdi enquanto olhava, desculpa. Pode. Estava esperando o seu Balduíno por lhe trazer companhia. Ficam por aí, desse jeito, que eu até já ia passando fogo, pensando que era assombração. Mas o senhor não está desarmado? Como é que ia poder atirar sem ter garrucha no revólver? O que me importa? É da sua conta? Não seja por qual, seu Balduíno, mas beber assim demais é facilitar. Próximo. Graça. Grace. Sou a Yara, posso ler, Euni? Deixa eu chegar no G, vamos ver se, deixa eu ver se o professor Dieter pode. Tá bom, desculpa, obrigada. Pode pular. O professor Dieter, Yara está aqui para ler? Pode ler? Posso ler, sim. Cataplasma, para conversar comigo, como amigo, tem que me tratar por Badu. E essa graça de senhor, senhor, também não me serve. Não gosto dessa cerimônia. É o direito, homem. Eu hoje aqui não sou o mesmo. Estou representando o seu major. Nos cornos, estou cuspindo nessa viagem, nessa bobagem. Não quero prosa com gente pirrônica. Vou com paz, mas vou ligeiro, sem conversa. Jane? Com isso concordou. E com isso concordou Sete de Ouros, não por causa das rosetas das chilenas, maus tratos não lhe punham posse, mas por sentir aberto adiante o caminho de casa, enrolado e desenrolado até a porteira do pasto, promessa de repouso e de solidão. Mais e mais, daí a pouco, quando escorregaram as rédeas, Badu pendeu para a frente, mãos perdidas no cochilo da cachaça. Mas, mesmo assim, o passo do burro rendia pouco, só em sorna progressão. Próximo. Homem ignorante, malagradecido, resmungou para si Francolin. No covo da Ipueira, o coachar dos sapos avançava longe e voltava, como se corressem escalas em enorme teclado fanho, e sobressaindo aqui e ali, parecendo provir de grande esforço o berro solitário do sapo bezerro regrosso. K2. Ou linda, então. Kátia, escurecia, sem se deixar ver, pouco de a uns poucos metros, ou de trás das moitas, alguém podia matar fácil, com um tiro ou dois. E Silvino?
Francolin deu de ombros e picou o cavalo, ainda tirando a Badu um olhar de desprezo ao passar por ele no galope. Mal adiante 1 quilômetro, alcançava os outros vaqueiros. Vinham em fila índia, sopesando as varas. Cada um trazia na capanga, bem agargalada, uma garrafa suplementar. Cavalgada estúpida. Sem a boiada, seriam como alma sem corpo. Sem a bebida, menos conseguiriam tocar. Para com essa cantiga, Leofredo. Uai, é o coco do mestre louco. Estiara a chuva, mas um vento fustigou os galhos da beira da estrada, derrubando o chuvisco. Lívia. Pessoal, alguém me fala, eu me perdi um pouquinho aqui qual página que tá, por favor? Nós não damos a página agora, você tem que se encontrar. Então, a gente espera você se achar, quando você se achar da minha vida, que eu te chamo. Tá bom, vou achando aqui e pode ler da minha frente, então. Então, Luciene. Já estão longe aqueles. A boiada era boa. Entravam na passagem do desbarrancado. Ainda havia um lusco-fusco na estrada, mas passo ou olhada. Logo em volta, dava no pretume, que ia engrossando, imenso. Sinoca falou para todos. Tomara que se acabe o tempo dos embarques. O que eu não gosto de trazer desse gado gordo, que vai para morrer. Quero mais é ir buscar boi magro no sertão, que nem que o Martinho por roubar a mulher dos outros, em garupa. Para isso é que só eu ter minha vontade. Você não sara de implicar com a vida dos companheiros, Sebastião? Depois da Luciene, Luiz Carlos Merege, consegue ler? Sim, briga não, gente. Eu cá por mim, gosto de ver pessoa de opinião, como o João Manico, que não vai buscar boiada brava, nem ali perto no Pompeu. Ah, isso não é de pouca vergonha nenhuma. Eu mesmo sei de mim. Não gosto, não vou mesmo. A gente deve de ficar na terra sua, por não precisar de ver muita coisa feia que por este mundo tem. Essa cisma é só por causa de uma boiada que estourou, não, Manico? Ok, Marcelo. O Marcelo diz que não. Não vai ler. Marcos Vinícius, consegue ler? Eu não encontrei a página, Vamos ver se infelizmente. Vocês não estão cansados de saber? Aí já contei tanta vez, eu não sei, juro. Quem falou isso comigo foi o Totti, mas não explicou nada como foi. Quem é do Totti? Ó, Totti. Não está aqui, não. Está indo lá adiante com o irmão. Ó, Totti. Maria Levi. Não está aqui, não. Está indo lá adiante com o irmão. O Totti? Eu aqui. O que é que estão querendo de mim? Já vou com o Silvino a gingar com um tamanduá de abraço armado ao sabor dos arrancos do lobuno trotão. Marília. Marília. Eu ia ver se o professor Michel consegue ler em francês nessa parte. Um desafio para ele ler em francês, não é? Então, lê para nós, professor.
Só me lembro a última frase. Aqui, nós falamos um trotão aqui. Mas em vez de vir para cá, o grupo toca e continua falando com o sobrinho a gingar, como um lado e abraço armado. É a última vez que o senhor começa. Pour la dernière fois, frérot, je te conseille d'oublier cette folie que tu mijotes. Inutile, mon frère, ce sera aujourd'hui. Je saigne le bonhomme. Je le jure sur la croix. Si on jure, tu vas te damner. Damner? Je le suis déjà, frérot. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouer la viande. Où est sa viande? Attends qu'on ait passé le ruisseau et qu'on arrive à la combe des forêts, dans le raccourci, je fais ce que j'ai à faire. Je prends la route de la lagune et j'enfile le sable à mes pieds. La créature est sur ce bourricot minable. Il est saoul comme un nègre à la nuit des rois. Je m'exécute et je m'évapore. Pas la peine de dire que tu savais rien. C'est mon crime. J'ai le destin calamiteux. Agora a gente continua e espera, espera Mano, Marília, Mônica, então, Mônica. Espera, mano, sussurrou o Totti, de repente. Olha esse sujeitinho aí de especula. Será que ele ouviu? Não é capaz. Espera. Ei, frangolim, o que é que você vem fazer aqui, sorrateiro? Até parece estar querendo ouvir a conversa dos outros. Não me ofende, companheiro, que isso é coisa que eu não faço. Só estou vendo que vocês dois já estão amigos outra vez. E é da sua conta, frangolim? Os três estacaram os cavalos. Tudo hoje é da minha conta, porque eu estou aqui com autoridade, estou representante de seu major. Depois da Mônica, Nair, não sei se consegue ler. Os outros vinham chegando. Ô, Totti, garante uma palavra minha aqui para o João Manico. Bem, pelo amor de Deus, vocês parem com isso, que eu não gosto de frojoca, com meu nome no meio. Eu conto, mas é a derradeira vez. Depois, não quero mais que ninguém venha falar nisso comigo. O grupo se uniu mais, todos querendo emparelhar com João Manico. Os cavalos se entrepisavam, os cascos. Próximo, Paulo Sérgio, consegue ler? Então, Manicão, só conto porque é o meu compadre Sebastião quem está pedindo, mas não é para vocês fazerem teatrinho aqui numa hora dessas. E vão se desembolando para lá que eu acabo tendo de sujar algum na hora de eu cuspir. Isso se deu há muito tempo, Manico. Se duvidar, para mais de 20 anos. Não tinha trem de ferro no Arraial. Ainda nem tinha casa de fazenda na tampa. Regina. Onde é que você campeava, então? Para o meu compadre, seu Major Saulo mesmo. Só que ele era moço e magro nesse tempo, e a gente falava seu Saulinho. E ele já estava casado de novo, e terras dele eram só as do Retiro, mais uns alqueires de pasto, de brejo, no pontilhão, que todo mundo chamava só de Jatobá. Mas como foi? Não vai ler. Roberto. Não vou ler. Euni? Oi.
Euni, chegou já no ponto, no mais como foi, agora entra a Dora. Ah, mas como foi? Chegamos lá, bem lembrado. Vamos lá. Eu não sei, não. É mais como foi. Isso. Dora, pode entrar agora, então, Dora? Dora está aqui, deixa eu ver. Tinha um outro, mas como foi mais para frente. Mas acho que por causa do tempo nós podemos parar aqui mesmo para a Dora fazer a... Vamos ver se a Dora está aqui. Ah, ela está aqui. Dora está aqui, está nos ouvindo? Está com o microfone fechado. Então você abre o microfone, Dora. Já está Pronto? Pode. Estão me ouvindo? Vamos lá. Estamos. Ah, beleza. Foi que a gente tinha ido longe, por muito longe mesmo, no fundo do sertão, lá para trás dos Goiás. Era porque, por toda parte, tinha dado peste, e criação de chifre andava escassa como nunca antes. E nós pegamos uma boiada das carepas, só boi mazelento e feioso. Bom mesmo, quase nenhum. Tudo de focinho seco, com carrapato de todo tamanho, cheios de bernes e bicheiras, e com cada carne esponjosa de frieira entre as unhas, que era isso. E sempre calçando jeito de se coçar em cada pé de árvore que encontravam. Mas para serem bravos, para isso eles não estavam doentes, não. Que era só fazendo a rilia e tocaiando para querer matar a gente. Eu, cá por mim, nem que não era capaz de desperdiçar dinheiro meu com aquele refúgio de gado. Mas o seu Saulinho, o Major Saulo, pelo direito, sempre foi estúrdio, pensando tudo por regra sua lá só dele. Mas, como eu ia contando, a gente estava muito desgostosa com aquele restolho de boiada má sem qualidade. Mas o pior, que Deus me livre dele, foi o menino, um pretinho que tinha também, assim regulando uns 7 anos, um toquinho de gente assim. O fazendeiro que vendeu a boiada pediu ao seu Saulinho para trazer e entregar o irmão dele no curvelo, e o seu Saulinho prometeu. Ah, pois, o tal pretinho era magrelo, com os olhos graúdos e o branco feio de tão branco. E aquilo, gente, ele chorava, mas chorava sem parar, de um sentir de fazer pena. E não adiantava nada a gente querer entretar nem gambelar. Eu pelejei, fiz de tudo para agradar o desgraçadinho, mas nada dele parar de chorar. E o gado vinha trotando triste, não querendo vir. Eu nunca vi um gado ter querência daquele jeito. Cada um andava, olhava para trás e berrava comprido de vez em quando. Uma campanha. E a gente via que via mesmo eles darem a despedida e se arribar. E era só o seu Saulinho recomendando. Abre o olho, meu povo, que eles estão com vontade de voltar. E o pretinho vinha montado na minha garupa, dando soluços grandes e molhando as minhas costas com tantas lágrimas. E aí eu falei, o gado também está com saudade dos pastos lá da fazenda. Para que eu falei isso? O menino abriu ainda mais no bué e garrou a gemer. Ai, seu mocinho bom, ai, seu mocinho bom, me deixa eu ir-se embora para trás, me deixa eu ir-se embora para trás. Bem que eu tinha pena, mas o que eu podia fazer? Fiquei calado e deixei o pobrezinho ir gemendo. Mas quando ele viu que não adiantava nada pedir, ele garrou só a exclamar. Ai, seu mocinho ruim, ai, seu mocinho ruim, eu só queria sentar um tiquinho naquela canastra de couro que tem lá no rancho da minha mãe.
Eu só queria ver a minha mãe de longe, minha mãezinha que deve estar batendo feijão lá no fundo do quintal. E ele se abraçou comigo feito um doido, e eu nem pude mostrar a minha cara, porque eu estava com os olhos cheios de outras lágrimas também. E a gente andou uns 5 dias sem sossego, porque não havia remédio nenhum para acabar com a tristeza daquele gado. E a gente via que via mesmo eles se arrependerem e darem para trás todos juntos. E de noite, ninguém conseguia dormir direito. A gente tinha que passear com tição de fogo na mão, que era no que eles atendiam. Mas, mesmo assim, não estavam querendo obedecer. Afinal, nós atravessamos um rio largo e ficamos mais descansados, porque agora talvez eles iam tomar um consolo e dar um descanso. E o Pretinho? O Pretinho, a gente perdeu a paciência com ele. O Zacarias, um capataz nosso, passou nele um aperto. Ó, seu Dianinho, se você não calar essa boca, eu te corto a goela e amarro o teu defuntinho em riba daquele boi jaguariz. O pobrezinho arregalou o olho, parou no meio do choro e não gemeu mais. Mas também não comia nem nada e nem dava resposta quando a gente queria puxar a conversa. De tardinha, a gente pousou num lugar formoso, com aguada e coqueiro buriti. E como não tinha pasto fechado, nós encantoamos a boiada numa bocaina e acendemos o fogo. Aí o seu Saulinho disse: hoje vocês podem dormir sossegados. Só o Aristides e o Binga chegam para vigiar por volta da meia-noite. Eu, que já vivia caindo de tonto de sono, gostei daquela ordem do seu Saulinho por demais. Comi meu feijão e sentei na raiz de um pau-d'óleo, pitando e quase cochilando. E foi aí, bem na horinha em que o sol ia sumindo lá para trás dos campos e matos, que o menino começou a cantar. Ah, se vocês ouvissem! Que cantiga mais triste! E que voz mais triste de bonita! Eu não sei onde que aquele menino foi arranjar tanta tristeza para dividir com a gente. Era pior do que o choro de antes. E aquilo, logo que ele principiou na toada, eu percebi que o gado foi ficando desinquieto, desistindo de querer pastar, se movimentando e berrando feio, do jeito que boi berra quando vê sangue morto de outro boi. Mas depois eles pararam. Eu acho que para não atrapalhar a cantoria do menino. E o menino cantava, quase chorando, soluçando mesmo. Era uma cantiga sorumbática, desfeliz, como saudade em coração de gente ruim, mas linda, linda, com uma alegria judiada, com uma alegria que ficou triste de repente. E aquilo saía gemindo, tremido e vinha bulir no coração da gente. Era forte demais. Aí o Zé Gabriel falou: manda esse menino calar a boca. E o seu Saulinho respondeu: deixa o pobrezinho chorar suas mágoas. Ele deu de estar com a alminha dele entalada na garganta. Aí eu comecei a lembrar de uma porção de coisas. Na cidade onde eu nasci, de tudo. O Zé Gabriel começou a cantar baixinho, acompanhando o menino. E o Aristides bebeu sua cachaça, que não foi brinquedo, porque ele tinha olho de choro, que nem eu. Aí sim, parecia que a vaqueirada toda estava virando mulher. E o Pretinho cantava. E cada vez que ele fazia ponto para respirar, sempre uma res berrava e olhava. E aí a gente foi cabeceando, numa madorna. Eu, cá por mim, ainda vi uma estrelinha caindo e pedi ao meu anjo da guarda para me dar saúde, para eu voltar para minha casa, lá nas beiradas bonitas do Rio Verde.
Eu acho que eu sonhei. Eu acho que eu dormi. Sei não. Mas eu sonhei. Foi com uma trovoada medonha e gado feio, correndo, desembolado, feito doido. E o menino passar cantando toda a vida, montado no cachaço de um touro Nambiju. Foi de verdade? Foi visão de sonho? Muita gente diz que sim, mas só tem coragem de dizer que não. Mas, Virgem Santa Mãe de Deus, nós acordamos foi com os gritos do patrão, que é do gado, só o rastro da arrancada. Eles tinham arribado de noite. Mas ainda foi mais triste. No lugar onde deviam de estar o Aristides mais o Binga, nem cadáver. Os bois tinham passado por cima. E eles, mas os arreios se serviam de travesseiro para eles dormirem, estavam pisados, moídos, tinham virado um bagaço vermelho. O resto foi que nós levamos mais de uma semana para juntar as reses de novo. Elas tinham espandongado por ali afora. E nós fomos encontrar umas atoladas no brejão, outras de pescoço quebrado, caídas no fundo das pirambeiras, outras tinham rolado rio abaixo para a piranha comer. E as poucas que a gente conseguiu ajuntar deram mal e mal uma boiadinha xoxa, assim de brinquedo, numa petição de miséria que dava pena e dava vontade da gente botar a bênção e soltar tudo no sem dono. Só boi manco, vaca descadeirada e bezerro com torcedura de munheca. O diabo. Muitos com chifre quebrado, dando sangue no sabugo de tanto dar testada em árvore. Um prejuízo. E o pretinho? O pretinho ninguém não viu, nem teve notícias mais dele. Coisa. Deus diga que a minha alma salva. Por via dessa que houve e por outras que podiam haver, é que eu não gosto de ser andejo e fico cá quieto no meu canto. Quem anda por terras estranhas vê o que quer e o que não quer. Muito bem, Dora. Opa! Muito bem, muito obrigada. Fica sem palavras quando a Dora, a Dora Elisa, elas ensaiam os meninos a dizer textos de forma de Guimarães Rosa, para quem não conhece, que confundir. Mas eu vou parar de prosa e vou passar a palavra para o Brasinha, que tem casos reais de Condesburgo, que não pode esquecer. Vamos aqui, vamos abrir a câmera, Brasinha. Oi, tá me ouvindo? Está ouvindo? Isso, agora vemos também. Contar para nós, Brasinha. Oi, está ouvindo? Estamos ouvindo. Boa tarde, boa noite para vocês. Boa tarde, pessoal. Pois é, eu estou aqui ouvindo a Burrinho Pedrese muito, me mexe muito comigo, porque foi o primeiro conto que eu li da literatura do Guimarães Rosa. Eu fui ver Sagarana movido pela paixão de procurar o real que tem dentro dessa ficção. Eu fui ler Sagarana exatamente por causa do conto Burrinho Pedrese, né? Que tinha um amigo, que era o Juca Bananeira, que falavam que ele era personagem, ele era amigo de infância do Guimarães Rosa, aqui em Cordesburgo, e eu conheci muito o Juca Bananeira, e ele falou que estava lá dentro do Sagarana, e falou para mim, lê o conto Burrinho Pedrese, que você vai me achar lá. Eu já achei aquilo muito, muito mágico. Fui ler o conto, e tem um vaqueiro com o nome de Juca Bananeira no conto.
E aí tornei voltar lá para comunicar com o Juca Bananeira de que eu tinha lido o conto e que tinha o nome dele e tal. Ele falou, porque eu passei a infância, meu pai morava vizinho da casa do Guimarães. E o pai do Guimarães pediu que eu fosse para lá para brincar com ele. E aí eu passei a infância junto com o Guimarães. Eu falei, olha, o Guimarães lembrou do amigo de infância e colocou o nome de um dos vaqueiros do conto Burrinho Pedreiro, de Juca Bananeira. E aí, daí eu fui lendo e encontrando lugares, encontrando pessoas, e foi mágico essa leitura dessa procura do real. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, exatamente, essa história, exatamente pelo conto do Rio Pedrez. Eu, toda a vida, tive uma loja aqui em Cordisburgo, estava na minha loja aqui em Cordisburgo é o ponto do ônibus das pessoas que vão para o interior, para os povoados. Vão para vários povoados aqui por perto. E eles ficavam esperando o ônibus ali na porta da minha loja. E tinha um senhor que estava esperando, esse senhor é lá de São José das Lajes. São José das Lajes é exatamente o local de onde, no real, é o local de onde eles saem com a boiada para trazer até em Cordisburgo, onde embarca no trem, onde tem o Córrego da Fome. E aí, tinha um senhor lá esperando o ônibus, seu Cristalino. Ele já devia estar com 90 anos, pessoa fantástica. Ele sentou, estava chovendo muito, e ele entrou e falou, ei, Brasinha, que chuvarada, hein? Eu falei, Ele falou, tá descendo água, hein? Eu falei, tá. Seu Cristalino sentado ali começou a me falar, toda vez que dá uma chuvarada dessa, eu lembro da enchente do Córrego da Fome. Porque aquele córrego, Brasinha, quando ele enche, ele vira bicho. Eu logo lembrei do conto Burrinho Pedrez, onde fala que o Córrego da Fome vira cobra devoradora de gente quando ele enche. Ele falou, todas as chuvas, todas as águas que escorrem, as enxurradas, caem dentro desse Córrego da Fome. O Córrego da Fome existe, ele deságua no Ribeirão do Onça, lá nessa fazenda que é São José das Lajes, que é esse povoado. E ele enche muito. E ele foi me contar que o córrego vira bicho, que enche muito, e ele falou assim, eu lembro de uma vez que o meu tio, Sinoca, se não fosse o burrinho dele, ele tinha morrido afogado numa enchente no Córrego da Fome. Eu fiquei olhando para o seu Cristalino assim e falei, ele está me contando a enchente do conto Burrinho Pedrez. Então, o Guimarães Rosa, numa das entrevistas dele, ele fala o seguinte, que o Burrinho Pedrez é um caso real acontecido na minha terra. E quando o seu Cristalino, quando o seu Cristalino começou a me contar essa história, e foi me contando da enchente, como que é que o burrinho rodava, e que o Sinoca pegou no rabo do burro, que no final ele saiu lá fora. Quando ele terminou de contar, eu falei, puxa vida, o caso existiu. Claro que vem a ficção junto, né? A mistura das coisas, né? A mistura do real com a ficção. E aí eu perguntei, mas o senhor conheceu o Sinoca, seu Cristalino? Quem era o Sinoca? O Sinoca era irmão da minha mãe, Brasil, era meu tio. Falei, puxa vida, existe o Sinoca, existe o Córrego da Fome, existe os vaqueiros, existe o Juca Bananeira, isso tudo me encanta muito na literatura do Guimarães Rosa, principalmente o real que tem, as pessoas. E eu fui percebendo que o Guimarães Rosa pegou isso com uma capacidade incrível para transformar toda a literatura dele numa literatura universal, sabe? Porque, na realidade, eu sempre falo, ele fez uma leitura da alma do homem do interior de Minas, do Brasil, e isso vai para o mundo. Porque a alma da gente é igual em qualquer lugar do mundo, né? Então,
eu fico por aqui sempre ouvindo as histórias, sabe, de pessoas que me contam e me levam à literatura do Guimarães Rosa. Essa história de ser o cristalino, primeiro nome, né? Cristalino, né? Nome puro, né? Muito puro, né? O Guimarães fala lá no Grande Sertão, né? Nome não dá, nome recebe, né? Então, é isso. Um caso que eu tenho para contar do real, que mistura com essa ficção, foi essa magia e esse encantamento dessa história que o seu Cristalino me contou exatamente do Córrego da Fome, que está lá no conto Burrinho Pedreias, de Sagarana. É isso que eu tenho, esse caso que eu tenho para contar, que me leva e que me encantou do Sagarana, do Burrinho Pedreias, ser o início de toda a leitura minha da obra do Guimarães Rosa. Para você ser hoje o que é, né? Que nós dizemos que você é o nosso embaixador do sertão. Obrigada também para você, Brasília, por continuar a tornar viva a literatura do rock. Para quem não conhece Brasília, é só ir lá em Cordisburgo, todo mundo conhece. Ele transformou uma casa num museu de memórias. Vale a pena conhecer o tanto de objetos que contam histórias lá na casa dele. Fica aí o convite. E eu agora, então, por uma questão de tempo, vou passar a palavra para o meu professor Michel Viodel. Vamos ver o que ele vai nos trazer aqui. E é isso. A palavra está contigo. Obrigado, Eunir. Não, eu fico muito maravilhado e comovido pela roda. Agora eu tenho uma ideia bem concreta de como funciona e realmente é extraordinário. Assim, eu acho assim, um funcionamento democrático e em que as competências vão entrando assim, em cada momento oportuno. Também queria cumprimentar as pessoas que eu já encontrei em Cordisburgo e outros que eu identifico como o Marcelo, há muito tempo que não o vejo lá de Iguaçu, e, enfim. Eu não vou falar muito, mas, obviamente, isso me remete às minhas leituras profundas do Burrinho, quando eu estava com essa tarefa de traduzir o conto. E eu só queria mencionar uma coisa aqui. O tradutor, ele é um leitor, como cada um de vocês aqui, só que ele tem a função de passar para outra língua. De passar para outra língua exige muita coisa, um conhecimento profundo, talvez não exaustivo, mas quanto mais exaustivo possível do texto, né? E no caso do texto do Guimarães Rosa, que tem essas camadas e camadas de leituras e interpretações, o Brasinho acabou de dar um exemplo de uma camada, né? Como remete a fatos que as pessoas viveram, as figuras, mas o tradutor ele tem que dominar ou tentar dominar as várias estratificações do texto, né? E também o que há de um pouco enterrado no texto, né? Para talvez dar conta, usar ou não usar no momento de converter em outra língua. Por exemplo, tem uma correspondência muito interessante que eu fiquei lendo à medida que eu estava traduzindo, né?
uma correspondência com Ariete Dionis, justamente sobre a tradução de Sagarana e, especialmente, do Burrinho, né? E vocês devem saber que tipo de relação o Guimarães Rosa mantinha com os seus tradutores. Na verdade, ele fornecia mais informações ainda do que os tradutores pediam, né? E os tradutores, obviamente, pediam muito, solicitavam muito o Guimarães Rosa. Tem assim, uma carta enorme de dúvidas da Ariete para o Guimarães, e assim, o Guimarães vai, por exemplo, a respeito de árvores, de vegetais, em vez de responder as 3 perguntas, ele faz uma lista de dezenas de nomes de vegetais, né? E ele é muito, não só solícito, como, assim, ele bajula um pouco os tradutores, né? Para ele, assim, o tradutor é a porta de entrada em outro país, então é muito interessante, para ele, enfim, é importante. Só que, quando nós lemos a correspondência, tem um momento que me chamou muita atenção, que a frase é assim: e agora, pronta de todo, está ela ficando cá de cá, vaqueiro, pega o balanço de busto, sem querer, imitativo, e os cavalos gingam bovinamente. É o momento em que o gado vai andando e fazer criar uma entidade só, né? E aí a Ariete manda a proposta de tradução. No, everything is quiet down, with each other rocking in the saddle, in unconscious imitation. E isso traduzia sem querer e imitativo, né? E aí o Guimarães reage na correspondência e diz assim: please, qualquer coisa, mas não unconscious. Então, é um momento muito surpreendente, porque geralmente ele aplaude, né, as traduções, aqui ou lá ele corrige, mas, no caso, a gente nota pela fórmula, please, qualquer coisa, mas não unconscious, né? E ele vai fazer proposta, in unwilling, in not minding, in disregarding, in insensible. Bom, então, isso correspondia, na verdade, dialogava com uma porta que eu tinha e tenho de leitura do Burrinho, que é a forte presença de Buda, né? Buda começa pelo Badu, e tem vários sinais assim piscando no texto para quem fica atento, né? E assim, sinais, do meu ponto de vista, posso em outra hora demonstrar, né, com uma certeza absoluta, né, que remete a história de Buda, ou a alguns elementos de algumas versões, porque elas são muitas das histórias de Buda, né? Então, esse unconsciousness incomodava demais o Guimarães Rosa, justamente porque não cabia numa concepção budista do mundo, né? Não cabia a ideia de consciência, né? Tanto que as propostas que ele faz, elas
são todas, assim, tirando a noção de consciência que a Ariete introduziu, né? E, então, bom, isso é um desafio, claro que ela não... o interessante também é que o Guimarães vai dizer, please, qualquer coisa, mas não essa, né? Mas ele não explica por quê. Ele não dá essa chave de leitura. Ele faz questão de ficar um pouco em segredo, um pouco enterrado no texto, né? Essa chave de leitura. Então, ele apenas diz, não, unconscious, eu não quero, né? E faz outras propostas. Eu só vou dar um exemplo para tentar convencer você, se é preciso convencer, dessa presença, além desse Badu, que assim, grita no texto como um trocadilho com Buda, né? O momento em que o Francolin vai ser salvo da enchente, né? Que ele segura o rabo do burrinho do 7 de ouro, né? Corresponde exatamente a um momento da vida de Buda, que ainda não é Buda, Siddhartha, quando o príncipe sai do palácio dos pais, né, para cair no mundo, para conhecer o mundo, né? Ele tinha todo o conforto na casa dos pais, mas ele não está satisfeito com a situação e resolve conhecer o mundo, né? E ele sai montado num cavalo, né? E atrás dele, isso tem várias representações na iconografia budista, né? Criado próximo dele vai segurar o rabo do cavalo para o acompanhar nessa peregrinação. E, assim, tem vários momentos, né, que são transcrições, né? Por exemplo, logo no começo, na apresentação do Major Saulo, é dito assim que o Major ele é capaz, só pelo olhar, né, de domar um touro feroz, né? E isso também é um dos atributos de Buda, né? Há um episódio que conta que ele foi justamente capaz, só pelos olhos, acalmar um touro enraivecido, né? E etc. E isso, assim, eu vou parar com essas observações, mas dá muito sentido, né, a presença da Ásia no conto, né? No Zebu, nas raças. Quando vocês observam as raças do gado, tem um momento que explicitamente ele faz referência a regiões da Índia, por exemplo, né? E esse episódio engraçado, né, que quando ele também apresenta, logo no começo, né, o burrinho, que ele vai dar os vários nomes que ele recebeu, ele conta de um episódio que ele voltou do campo com uma jararacaçu, o jararacuçu, na verdade, pendurado no focinho, né? E ele diz assim, explicitamente,
assim, alguma coisa parecendo uma tromba, né? Quer dizer, o burrinho, nesse momento, é um elefante. Então, assim, são várias pinceladas muito sutis e enterradas, né? Mas que torna a presença de Buda e de uma certa versão e compreensão do budismo extremamente presente no texto, né? E uma coisa interessante no caso, e muito reveladora de como o Rosa escreve, né, é que não há, assim, tem esse caso Badu Buda, mas, na verdade, não há uma personagem que encarna diretamente Buda, né? Na verdade, a presença difusa, né? O burrinho também é Buda ou budista, né? Pela sabedoria que ele tem de se deixar levar pela correnteza e não resistir, né? Na hora da enchente. Então, ele distribui, na verdade, né? O Rosa distribui a presença do budismo e de Buda de várias formas, né? E isso, obviamente, é um pouco um desafio para o tradutor. Por quê? Porque o trabalho do tradutor é um pouco como o trabalho na fotografia, né? A fotografia a modo antigo, né? Tem a fase de revelação e tem a fase da tiragem. Na fase da tiragem, para os fotógrafos assim profissionais e para assim de nível artístico, digamos, né? Eles vão entregar para profissionais da tiragem, que vão, por exemplo, ler a fotografia, né? E achar que tal parte merece ser mais contrastada ou não, né? E eles usam a mão para tapar, né, um pouquinho de luz na hora da revelação. Então, a tiragem, ela é parte da interpretação da fotografia. Eu acho que o trabalho do tradutor é também isso. O tradutor ele não inventa outro texto, mas ele vai trabalhar para acentuar ou não certos contrastes do texto, né? E é isso. Bom. Aqui o Marcelo está dizendo alguma coisa, você consegue ler? Ele está conversando com você, vou ler para você. Ao se deixar levar pela correnteza, está livre de impedrecer, penetrando ao poema elevado assim, sobre a folha levada pela correnteza, daria um ponto, uma convergência entre o budismo e taoísmo. É bem possível, Marcelo, é bem possível. E na verdade, uma coisa que eu estava tentando identificar nessa longa fase de tradução era tentar localizar as fontes onde o Guimarães bebeu para se informar, porque tem assim, uma bibliografia infinda sobre assim, começando pela vida de Buda, né? Tem assim, versões inúmeras. E eu realmente eu gostaria, sim, filho indiano, claro, tudo isso. E tem uma coisa assim, muito engraçada, quando ele vai falar das mestiçagens de raças
asiáticas e indianas, sobretudo. Porque aí tem uma outra dimensão, né? Que é a atenção a uma produção, digamos, mestiça brasileira. Isso muito eco a valorização da mestiçagem do Gilberto Freire, por exemplo, pensando que esse conto foi provavelmente concebido, escrito nos anos 30. Né? Difícil parar de falar, né, professor, quando entra num tema que é de tanto conhecimento mesmo, e paixão também, né? Você quer a tradução, que você enxerga a tradução. Krishna. A Cecília Marques comenta, absolutamente. Bom, nós lá entramos 10 minutos no nosso tempo, né? Então chegamos ao final. Vocês estão agradecendo, eu que agradeço vocês, porque vocês conseguiram mostrar para o professor Michel como é que funciona, nem tudo funciona 100%, às vezes a gente esquece, a gente pula umas palavras, não é para ser assim, mas a vida também tem esses tropeços, né? Então eu só fico muito agradecida a todos e todas pela presença. Da participação das conversas, porque o tempo não deu. A Rosa quer falar. A Rosa quer falar, levantou a mãozinha. Então fala, Rosa. E você termina. Pronto. Faça a tarefa para você. Bom, todos os queridos amigos que estão presentes, uma nossa alegria ver vocês. Professor Michel, que bom que você entendeu o que é a nossa roda. Essa roda que gira, gira, gira e continua girando, né? O mundo não é plano, o mundo é redondo e a gente gira. E também esses encontros, né? Nossa, você trouxe essa coisa do budismo que fiquei muito interessada ainda. Eu sou apenas uma vivente do meio budista, sem conhecimento teórico e nem de literatura budista. Mas o fato de ter vivenciado na família japonesa, e você ter citado Buda, Badu, anagrama que você fez, né? Me tocou profundamente, quero agradecer de coração essa coisa, essa vela que estava aqui dentro de mim, mas que foi acesa neste momento. Eu acho que o encontro esse hoje foi esse momento muito especial. E dizer que estamos ainda nesses 20 anos, eu queria muito que o professor Dieter, uma alegria estar vendo ele, tem uma emoção muito grande. Eu vou estar vendo o professor Dieter na sexta-feira, amanhã eu vou estar encontrando com o Brasinha, com a Dora, convidar vocês para nos acompanhar também nessa aventura. Ficar aqui com a Elisa, a cada 2 minutos ela me traz luz. Então, é impressionante como este grupo, nossos colegas, e hoje foi uma coisa muito, muito grandiosa, e agradeço de coração a presença de todos. Michel, por favor, venha mais vezes, venha nos conhecer, né, presencialmente nossa roda de leitura lá no IEB. Quem sabe a gente possa fazer, com a presença de vários colegas, o encontro presencial aqui, né, lá no IEB. Quem sabe com o Dieter, com todos os professores que estão aqui, os colegas de Minas, tem gente de Venezuela, inclusive, o Francis Mar está aqui, né? Gente de Marcelo, de Paraná, tem a Graça de Recife. Então, é uma alegria muito grande. Queria agradecer muito a Euni por ter nos proporcionado esse encontro realmente emocionante, bonito, alegre. Então, hoje, quando eu li, realmente reafirmo, né? Grupo Miguelin, a doutora Kalina criou para que tivesse um momento, né, de felicidade, né? E eu acho que a nossa roda de leitura é um pouco isso, dessas nossas puras misturas que conseguem fazer esse encontro fantástico. Obrigada, gente. Queria perguntar se o professor Dieter
gostaria de falar alguma coisa? Depois de tudo isso, acho que já foi bem claro o prazer que nós temos, né, com a roda. Eu só queria, já que a Rosa falou do Miguelinho, dar uma pequena pitada ainda na uma das pré-histórias que a Eni falou, lembrar, em 2003, nós organizamos um seminário interdisciplinar no IEP, chamando Enigma Brasil. Eram historiadores, sociólogos, geógrafos, historiadores de arte, de várias áreas. E como a organização foi com geógrafos, a gente fez também trabalhos de campo. E um dos trabalhos de campo, porque Guimarães Rosa estava no programa, foi para Corisburgo também. Mas já no seminário, nós tínhamos o prazer de ter o Miguelinho Mor, o pequeno Zé Maria, como participante do seminário e também da excursão. Então, toda hora a gente tinha, quando se falava do bloco de Guimarães Rosa, tínhamos uma oralidade presente. E acho que esse foi um dos motivos, depois desse seminário, que se fosse por Guimarães Rosa, não se chamaria de Enigma Brasil, mas Mistério Brasil, a gente ia pensar quase obrigatoriamente na vontade e necessidade de criar uma roda de leitura, uma roda de ler e ouvir, né? Que é uma maravilha para se aproximar à obra do Guimarães Rosa. Também queria ainda dizer que a gente sempre chama de roda, mas também demos o nome de oficina. E essa oficina não nasceu assim porque seria uma má tradução de workshop, não tem nada a ver com isso, né? Era uma ideia que nasceu com a Marilene Chauí, que estava vendo nas ciências humanas, ciências sociais, um enorme crescimento de laboratórios, de núcleos de pesquisa, e ela defendia a ideia, não, as ciências humanas também têm que se debruçar na maneira de trabalhar como os artesãos sempre fizeram. E por isso ganhou também o nome de oficina. Mas, então, a partir desses dois momentos, a roda e a oficina Guimarães Rosa foi logo em seguida, como consequência imediata, criada desse seminário. Uma dica do Michele, aproveitando a observação da Linda, é que se publica o Burrinho Perez numa edição isolada, podia usar como capa uma fotografia do elefante em Corisburgo, né? Aí tem a ligação do burrinho com a cobra no bico, né? Bom, eu agradeço muito a todos que participaram, e principalmente a Eni e o Michel, que estão na orquestração desse encontro, né? Muito obrigado e muito obrigado de rever vocês. Vocês sabem que eu sou visitante dos encontros virtuais, né? Eu não fico muito no encontro virtual porque eu quero curtir mais a minha saudade das rodas presenciais, tão gostosas que nós vivemos. Tchau para vocês. Então, tchau. Muito obrigado. Aqui eles fecham a sala, daqui a pouco nós vamos ficar fechados no prédio, eles têm que sair. Beijo grande para todos. Muitíssimo obrigada. E até quarta. Tchau. Até a quarta. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, 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 tchau. Beijinho.